Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme anunciado a semana passada, estou aqui gravando um vídeo sobre o novo nascimento. Meus irmãos, o Evangelho consiste em um novo nascimento. Você pode estar na igreja há 20 anos, há 30 anos, pode ter algum cargo na igreja, pode até ser pastor, mas se você não nasceu de novo, tudo é perdido. O novo nascimento consiste em se tornar uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está bem claro. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está na igreja ainda com atitudes passadas, atitudes mundanas, ganância, soberba, ira, contendas, porfias, invejas, corrupção, não nasceu de novo. Mas qual é a prova disso, meu irmão? Está aqui em João capítulo 3, a respeito de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, instruído na lei e autoridade em Israel. Os fariseus não criam em Jesus, porém este aqui cria em Jesus. Ele via, pelos sinais que Jesus fazia, que ele era enviado de Deus. Era uma autoridade enviada por Deus. E por medo dos outros fariseus, ele teve um diálogo oculto, secreto, à noite com Jesus. Vejamos o que diz aqui. Capítulo 3 de João. É engraçado que o Evangelho de João, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 1, ele apresenta Jesus como a palavra de Deus encarnada, como o verbo de Deus encarnado. Aí no segundo capítulo 2, o segundo capítulo, ele mostra a transformação da água em vinho, simbolizando que ele veio para transformar as pessoas, para mudar as pessoas, o que é sem gosto, o que é insípido, em algo valoroso, precioso, com gosto e que todo mundo olha com prazer. E no capítulo 3, ele dá instrução como isso deve acontecer. É onde entra Nicodemos na história. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Está vendo? Ele procurou à noite, por medo dos outros fariseus. Ele era mestre do Supremo Tribunal dos Judeus, que é vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos questionou-o: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Ele não entendia isso. Como pode um homem já sendo velho nascer outra vez? Aí o versículo 5, Jesus responde: arrasou-lhe Jesus: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Aqui está a série do Evangelho, meus irmãos, o novo nascimento. Quando você vê alguém com práticas
que não mostra que as coisas velhas se passaram, precisa nascer de novo. Nesta vida, você tem a oportunidade de nascer pela segunda vez. Você nasceu a primeira vez no ventre da sua mãe. A segunda vez, você precisa nascer da água e do Espírito. O novo nascimento que não é do homem, não é da carne, mas é espiritual. Para que as coisas velhas que você fazia antes se tornem novas. Se você tem alguma dificuldade que está no seu passado, você nascendo de novo, você se torna uma nova criatura. Os teus problemas que eram do passado, Deus tem o prazer de resolvê-los. Aquilo que era do passado deixa de existir. Se você fumava, você não vai mais fumar. Se você bebia, você não vai mais beber. Se você se drogava, você não vai se drogar. Se você tinha problemas com a justiça, Deus vai mudar esta situação, porque tudo se fará novo. Se você vê dentro da igreja alguém que continua com práticas mundanas, significa que ele ainda não nasceu de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. As práticas dele continuam na carne, mesmo que esteja dentro da igreja, porque foi convencido pelo pastor, porque foi convencido por seu esposo, porque foi convencido por sua esposa, porque foi convencido por alguém. Ele ainda não teve o novo nascimento. Ele precisa ter um encontro real com Jesus, como esse senhor aqui. Ele era um religioso. Ele era mestre supremo dos judeus. Ele ensinava a Torá na sinagoga, mas não havia ainda nascido de novo. Tinha práticas antigas. E Jesus revelou para ele o novo nascimento. Nesse capítulo 3 aqui, você vai continuar vendo onde tem o versículo 16, que é o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi para ele que Jesus deu esse ensinamento. Esse é o maior ensinamento que existe na Bíblia. O novo nascimento, no capítulo 3 de João. Você precisa nascer de novo para ter o teu nome confirmado, escrito no livro da vida. Se você não nascer de novo pela segunda vez nessa vida, você vai morrer 2 vezes. Aquele que nasceu 2 vezes, o máximo, só morrerá uma única vez. Olha lá, se não for arrebatado antes, juntamente com a igreja do Senhor. Se isso acontecer, você não vai passar pela morte. Mas aquele que nascer só uma vez na carne, ele morre 2 vezes. Aonde está isso? Apocalipse, versículo 20 e o versículo, capítulo 20 e o versículo 15, está bem claro. Olha aqui o que acontece com o que nasceu uma única vez, aquele que não nasceu de novo. E dentro das igrejas tem muita gente nessas condições. Versículo, capítulo 20, versículo, vou ler a partir do versículo 11, que diz assim, ó. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Versículo 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Versículo 14. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É o lago de fogo. E o versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meu amigo, os sinais nos mostram
que Cristo está às portas. Brevemente, ele chamará os seus escolhidos, aqueles que nasceram de novo, que tiveram um novo nascimento, que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito, entregando a sua vida a Jesus Cristo, confiando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é São Paulo, não é nenhum deles pode salvar. Você só tem um meio de salvar de novo, de nascer de novo, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Você nascerá, será uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fará novo. E você terá o teu nome escrito no livro da vida. E você não passará pela segunda morte. Mas se você rejeitar essa oportunidade que hoje está sendo dada a você, pode ter certeza, você não terá o seu nome escrito no livro da vida. Você passará pela segunda morte e será lançado no lago de fogo, aonde terá eterno sofrimento. Portanto, a porta está aberta. Aceita Jesus como seu Salvador e tenha o novo nascimento, nascendo do Espírito. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.